5 coisas que todo mundo acredita sobre Portugal, mas não é bem assim. Oi, eu sou a Adri e aqui nesse canal eu falo um pouco sobre diferenças culturais, curiosidades, trago um pouco do meu ponto de vista dos lugares por onde eu já andei, também trago um pouquinho de trabalho, um pouco de... Enfim, gente, vários assuntos. Aqui também a gente tem um espaço onde a gente pode interagir, né? Vocês podem deixar os comentários de vocês e assim a gente faz essa troca gostosa, tá bom? Tô adorando que nos últimos 2 vídeos a gente teve uma interação bem legal nos comentários, onde pessoas aprendem com pessoas. Claro que a gente sempre lida com aquelas pessoas que não são tão legais assim, né? Aquelas pessoas que mas tá tudo bem, eu acho que todo mundo entrega o que a gente tem, né? A gente dá pro outro o que a gente tem dentro de nós. Então, mesmo assim, eu tô adorando a interação. Continue comentando, continue mandando curiosidades, continue aqui contribuindo nesse canal aqui, tá bom? Que aqui é um local da gente aprender com todo mundo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que todo mundo acredita sobre Portugal, mas que não é bem assim. Quando a gente é turista aqui nesse país ou a gente está planejando uma viagem para Portugal, a gente pesquisa sobre várias coisas, né? Assim como qualquer outro país do mundo. E a gente sempre dá de cara com os pastéis de Belém. E todo mundo acha que os pastéis de natas é o mesmo pastel de Belém, ou que o pastel de nata teve origem em Belém, né? A fábrica de pastéis de Belém. Mas a verdade é que o pastel de nata tem origem conventual, né? Em alguns lugares que eu li, até acredita-se que a origem do pastel de nata é certificado que ele teve origem ali no Mosteiro de Jerônimo em Lisboa. E essa receita, gente, é tão interessante que ela não só se difundiu por várias partes de Portugal, mas também por outras partes do mundo. Hoje a gente pode encontrar vários doces meio que parecido com o pastel de nata, né, mas que tem influências do pastel de nata em Hong Kong, em Macau, no Brasil e tantas outras partes do mundo. Mas a origem mesmo do pastel de nata é a origem conventual, tá bom? E o pastel, claro que a gente conhece, né, o pastel, um famoso pastel de Belém, entre os turistas, o pastel de Belém, então todo mundo acha que eles são a mesma coisa, mas o pastel de Belém, ele tem uma receita, né, uma receita ali específica do pastel de Belém, da fábrica de pastéis de Belém. Inclusive, todo mundo que vai conhecer Portugal precisa ir na fábrica de pastéis de Belém, é um lugar muito lindo. E ali próximo também tem um mosteiro também de Jerônimos e tantas outras coisas legais para vocês conhecerem. Porém, gente, acredita-se que o pastel mais gostoso de nata não é o pastel de Belém, do pastel de Belém, tá bom? Vocês conseguem encontrar pastel de nata em várias pastelarias por Portugal, em várias regiões do país. E acredita-se que receitas ainda muito mais gostosas, tá? Claro que cada um tem o seu jeitinho de fazer e a comida, gente, o mais importante não é nem só a construção, né? A receita em si, mas o carinho, o afeto que você coloca ali. Então, acredito que nos lugares que vocês menos esperam, vocês vão encontrar ali o pastelzinho de nata mais gostoso. Mas claro que, se você quer experimentar o pastel de Belém, vocês têm que ir na fábrica de pastel de natas de Belém, tá bom? Outra coisa que todo mundo acredita é que Portugal é um dos países mais baratos da Europa para viajar. E não é bem assim, gente. Nos últimos anos, Portugal aumentou bastante o custo de vida do país. Isso não é relatado não só por imigrantes que moram 2, 3 anos em Portugal, mas sim por portugueses, né, que vivem toda a sua vida ali e que viu o custo de vida do país aumentar bastante, principalmente considerando com o salário português, tá bom? Então, Portugal não é um dos países mais baratos da Europa, e quando eu tô falando aqui, eu vou direcionar mais em relação a viagens, tá bom? Se você tá no meu canal buscando dicas de viagem, sim, Portugal vale muito a pena de conhecer, é um país que tem lugares lindos, aqui no meu canal tem vídeos que eu trago algumas coisas em relação a isso, que eu já falei também sobre esse assunto, vale super a pena conhecer, mas não é um país mais barato. Por exemplo, Malta ainda é um país mais barato em termos de hospedagem, tá bom? Quando eu falo de hospedagem, eu vou falar aqui para os viajeiros mochileiros. Por exemplo, para você pagar um hostel em Portugal, você não vai conseguir pagar um hostel de 10 euros, 12, 13 euros, no mínimo aí 15 euros. Talvez na baixa temporada você encontre até de 13, 14 euros, mas normalmente não. Então, para você que está viajando, se prepare. Porém, por outro lado, você consegue comprar comida no supermercado mais barata e cozinhar aí nas cozinhas dos hostels, né? E também vocês ainda conseguem comer aí um menu mais acessível, sim, em Portugal em relação a outros países. A gente também não se compara porque o custo de vida do país acompanha a questão do salário mínimo, né? Mesmo a gente está vendo hoje uma situação muito difícil em Portugal em relação a imóveis e tantas outras coisas assim.
mas também não é o tema desse vídeo, mas aí é um tema que vale a pena muito ser discutido e levar em consideração na hora da tomada de decisão, tá bom? Porém, para os viajantes que querem passar 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês no país, vale super a pena, sim, se organizando direitinho, dá para vocês aproveitarem muito desse país, que é muito lindo e tem muita coisa boa para conhecer. Outra coisa que todo mundo acredita é em relação à língua. O português de Portugal é exatamente igual ao português do Brasil? Não é, gente. Os portugueses falam português, né, de forma mais formal. Nós brasileiros, a gente tem uma forma mais aberta de falar o português, né, uma forma diferente de expressão, assim como algumas palavras também. Algumas palavras em Portugal têm significados completamente diferentes de algumas palavras do Brasil, né? Isso é super normal, acontece não só entre países, mas também dentro do próprio país, onde, né, a linguagem difere bastante entre cada região, né, em relação de acentos e em relação também de algumas palavras. Então, por exemplo, tem uma palavra que eu estava até conversando esses dias com meu amigo professor Júlio em relação bicha. Bicha em Portugal é uma palavra que significa fila, porém no Brasil já é uma palavra de baixo calão, de nível bem pejorativo e que ninguém fala mais essa palavra. E eu conversando com o professor Júlio, ele falou que isso é uma coisa que está muito ligada às pessoas muito mais antigas do país, e hoje as pessoas mais novas nem falam mais essa palavra, e é uma palavra também bem informal, ou seja, muitas palavras que vocês vão ver que vão variar muito entre Brasil e Portugal, tem palavras também que não são formais, simplesmente são dialetos de determinadas regiões, tá bom? Então, tem muitas palavras, por exemplo, a palavra cueca. A cueca no Brasil, é uma roupa íntima masculina, né? Enquanto que em Portugal é das mulheres. Então, existe essa diferença ali, né? Que responde a calcinha brasileira, é a mesma coisa. Mas em Portugal é cueca. Então, existem muitas palavras que é bem diferente. Por exemplo, a palavra rapariga. Essa é uma palavra muito famosa, gera muito, enfim, situações muito engraçadas. Inclusive, quando você tá trabalhando, as pessoas, né, costumam falar, rapariga, 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 rapariga. Em Portugal, rapariga significa só menina, moça, menina, só isso. No Brasil, a palavra rapariga já tem um nível mais pejorativo. Entretanto, eu me lembro muito da minha mãe. A minha mãe, ela não tá mais entre nós, minha mãe já faleceu há alguns anos. E a minha mãe, lembro sempre dela falando, né? Às vezes via essa palavra, falar rapariga, e falava, mãe, eu não sei quem falou rapariga. A minha mãe sempre falava, rapariga é moça. Não sei de onde minha mãe tirou isso, mas ela tinha essa sabedoria, ela nunca saiu do Brasil, mas ela sempre falava, rapariga é moça. Tipo assim, ela já sabia disso. Talvez ela aprendeu com alguém na região, alguma coisa. Mas sim, existem várias, gente, palavras que são bem diferentes. Então, assim, se você vai morar em Portugal, se esforça também para aprender e para lidar também com essa questão do vocabulário. Mesmo sabendo que muitas palavras, né, muitas pessoas ficam na internet falando, palavras que Portugal, não sei o quê, palavras que não faz muito sentido porque as pessoas nem falam mais esse tipo de palavra e tá muito ligada mesmo à conversação mesmo informal. Mas sim, isso é uma coisa que todo mundo acredita, que a língua é exatamente igual, mas não é, gente, não é. Quando você começa a se relacionar com os portugueses, você começa também a aprender muita coisa. E sim, se você mora muito tempo em Portugal, você acaba também aprendendo a falar algumas palavras. E isso é muito engraçado, por exemplo, a palavra Malta. Eu acho muito engraçado. Malta, no Brasil, só se refere ao país Malta, né? Enquanto que em Portugal, Malta é um grupo de garotos, né? De pessoas. Então, é isso, tem muitas coisinhas legais. Inclusive, vou trazer um vídeo pra vocês aqui falando sobre palavras de Portugal que tem um significado diferente no Brasil. E eu vou deixar aqui nos comentários pra galera começar a colocar muitas palavras também, que de repente eu nem conheço, né? E vai ser legal, vai ser muito bom pra gente interagir. Outra coisa também que todo mundo fala, que as cidades que vocês não podem deixar de conhecer ao viajar para Portugal é Porto e Lisboa. E claro, provavelmente vocês vão chegar ou por Porto ou por Lisboa, tá bom? Porém, gente, isso tá longe de ser verdade. Portugal tem cidades lindas, maravilhosas para vocês conhecerem, menores, né, que vocês conseguem aproveitar até mais o tempo de vocês. Claro que a gente não pode deixar de dar aquela passadinha em Porto, em Lisboa, né? Lisboa, capital do país,
Porto é uma das cidades mais lindas e foi considerada várias vezes como um dos destinos mais procurados da Europa. Então, sim, Porto é uma cidade linda, boêmia, romântica, maravilhosa. Eu amo. Porém, Portugal tem muitos outros lugares, como o Parque Nacional Peneda Gerês, principalmente para quem gosta de fazer trilhas e se conectar à natureza. Eu super recomendo. Sou suspeita para falar do Gerês, porque eu sou completamente apaixonada. Já fiz 1 milhão de trilhos naquele lugar, já aproveitei bastante, conheço muito a comunidade local ali e super indico, sim, vocês têm que conhecer o Parque Nacional Peneda Gerês, assim como vocês precisam conhecer a cidade de Coimbra, conhecer as aldeias dos Xistos, que são maravilhosas, conhecerem Aveiro. Em Aveiro tem alguns lugares que são muito lindos, tem a Praia da Costa Nova, gente, tem muita coisa linda que vocês precisam conhecer. Depois tem também Sintra, que é uma cidade linda, encantada, que fica muito próximo de Lisboa, Cascais. O sul de Portugal tem praias tem praias ali que são consideradas uma das praias mais lindas do mundo, porém eu ainda não tive o prazer de conhecer o sul de Portugal, mas sim, vocês também vale a pena conhecer e procurar aí e dar uma passadinha lá também. Então, tem cidades muito lindas. Guimarães é uma cidade maravilhosa que vocês precisam conhecer, é onde nasceu, né? Onde que Portugal começou e muitos outros lugares também, tá bom? Então, se vocês conhecem lugares em Portugal que são maravilhosos, deixa aqui nos comentários e fala, Adri, eu acho que as pessoas precisam conhecer essa cidade, precisam conhecer essa. Portugal pode ser pequeno em território, em extensão, mas ali dentro, gente, tem muitos lugares lindos, incríveis. Tem Serra da Estrela, que eu ainda não conheço, mas que é muito famosa também, vocês também precisam conhecer. Enfim, tem muito lugar legal. Um lugar que eu conheço também, que eu acho lindo, super indico, é a cidade de Viseu, uma cidade muito linda. E tem uma cidade de Portugal que eu conheço, mas eu não lembro o nome agora. Eu vou deixar talvez a foto aqui se eu encontrar pra vocês. E se alguém reconhecer, deixa aqui nos comentários também pra mim. Eu não lembro mais o nome, mas é linda, que ficou muito na minha memória. Eu conheci assim que eu cheguei em Portugal. Outra coisa que todo mundo acredita é que os portugueses não gostam dos brasileiros. Gente, quem aqui nunca teve a oportunidade de presenciar portugueses e brasileiros conversando não, né? Se agredindo em comentários, tanto no Facebook como no Instagram, por conta do ouro brasileiro. Gente, se tem uma coisa que eu acho mais ridícula e desnecessária, é esse tipo de questionamento, esse tipo de diálogo nos dias atuais de hoje, onde a gente tem vários problemas, onde a gente tem várias coisas e as pessoas estão pensando aí em problemas lá da época da colonização ainda, vocês imaginam? Mas isso parte de pessoas bem ignorantes, que não têm, né, o bom senso, tanto de um lado como do outro, portugueses e brasileiros. Então, assim, eu não vou trazer isso pra gente discutir aqui nesse vídeo, até porque não faz nenhum sentido, né? Mas eu trouxe esse intervalo aqui só para a gente pensar que através dessas falas na internet é que muitas pessoas acham que os portugueses não gostam dos brasileiros, que os portugueses querem ver os brasileiros muito longe daqui. Claro, gente, que a gente sabe que tem muitos portugueses que realmente não gostam de imigrantes, eles têm a razão deles, né? Desde que respeitem todo mundo, mas não é verdade que todos os portugueses não gostam dos brasileiros. Na minha opinião, isso está longe de ser verdade, visto que eu tenho muitos amigos que são portugueses. Eu já trabalhei em vários locais, nunca fui destratada por eu ser brasileira. Ao contrário, eu sempre fiz o meu trabalho bem feito. Nesses lugares que eu saí, deixei portas abertas. Eu acho que isso que importa. E a gente respeitar, né, as tradições e a cultura local, as pessoas, a gente buscar, né, se inserir na comunidade local, isso é muito importante. E muitas pessoas que são imigrantes esquecem disso. As pessoas chegam nos países e ali formam, né, aquela comunidade só de brasileiros, comunidade só de argentinos, só de colombianos, só de africanos, e vive exclusivamente ali fechado naquela comunidade. Eu acho que para mim, para o meu estilo de viagem, de vida, não faz nenhum sentido. Por isso que eu gosto muito de fazer parte mais da comunidade local, e aprender com as pessoas, aprender os costumes ali e respeito, né, gente? Então, assim, eu nunca tive nenhum problema. Claro que não tô invalidando se você já teve algum problema, alguma coisa do tipo, né? Mas, assim, gente, a gente vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar do mundo que a gente vai, sabe? Então, é isso. E a gente respeita também, né? A gente respeita também
posicionamento de algumas pessoas que são contra a imigração. Normal, tá tudo bem, né? Todo mundo tem a sua opinião, mas não deixem de visitar Portugal, porque as pessoas falam que Portugal não gostam de imigrantes, tá bom? Não gostam de brasileiros. Não é bem assim, tá bom? Visite Portugal e aproveitem muito, 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 muito. Eu mesma tenho muita vontade de fazer uma viagem, talvez passar 4 meses em cada país que fala a língua portuguesa para eu aprender, né, gente? As coisas, as curiosidades também. Tenho muita vontade de conhecer Moçambique, Angola. Gente, tenho muita vontade de conhecer os países que falam língua portuguesa, que isso, assim, só enriquece a gente, né, de coisas boas. Então, vamos deixar de lado essa conversa feia de ouro, dessas coisas, gente. Isso aí é coisa do passado, pelo amor de Deus. Bora olhar pra frente e aprender coisas novas, né? Discutir coisas que são importantes. Eu acho que eu até já passei das 5 coisas, mas eu vou falar a última aqui pra gente encerrar esse vídeo também. Outra coisa é que todo mundo acha que Portugal só tem vinho do Porto. Gente, isso até é um pecado vocês falarem isso, tá? Porque pra quem gosta de vinho, gente, Portugal é o paraíso. Portugal tem muitas opções de vinhos e eu acho assim vinhos muito maravilhosos e super acessíveis. Inclusive, o meu vinho preferido é Cabris. Eu amo vinho de Cabris, amo, é meu preferido. E você, deixa aqui nos comentários qual é o seu vinho preferido também. Então, assim, Portugal está longe de ter só vinho do Porto. Claro que o vinho do Porto é um dos vinhos mais conhecidos aí do mundo. Inclusive, eu tomei vinho do Porto, sabe aonde? Na Dinamarca, na casa da família do meu namorado. Do nada, assim, a gente estava tomando vinho português do Porto. Eu fiquei super encantada. Inclusive, na minha próxima viagem à Dinamarca, eu vou levar vinho do Porto para eles, que eles gostam muito, são apaixonados pelos vinhos portugueses. Então, assim, não, Portugal não só tem vinho do Porto, Portugal tem muitos vinhos maravilhosos. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal da Adri, deixar aqui os comentários aqui, ó, deixar a opinião de vocês. Fala aqui para mim nos comentários qual o vinho que vocês mais gostam e qual aquele vinho que vocês me recomendam experimentar em Portugal. Eu já experimentei vários e hoje Cabris é o meu número 1, gente. Então deixa aqui nos comentários qual o vinho que vocês mais gostam. Se vocês gostaram do vídeo, uma coisa legal que eu super aceito, gente. Deixa aqui sugestões para os próximos vídeos também, tá bom? Eu quero que vocês participem bastante aqui comigo. Tudo que eu trago aqui para vocês são as minhas experiências, são coisas legais que eu acho que acaba divertindo a nossa vida, trazendo curiosidades, coisas legais para as pessoas que ainda não viajaram para aquele local, conhecerem um pouquinho, né? E viverem aí a sua própria experiência, sempre, tá bom? Beijos no coração de todos, que vocês fiquem bem. Que tenha aí um final de semana abençoado, né? Já tá se aproximando, já é quinta-feira. Muito obrigada também para as pessoas novas que estão chegando aqui nesse canal. Vocês são muito bem-vindas. Obrigado por me ajudar a crescer esse canal, né? Construir essa comunidade, construir esse espaço aqui com muito amor, muito conhecimento e muito carinho, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.